Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Ordem questiona no STF o voto de desempate nos julgamentos do CARF. Segundo o Colégio dos Secretários-Gerais do Sistema OAB, é realizado em Brasília. OAB cedia 23º Encontro Nacional da ENA e das ESAs. Dia da Advocacia Trabalhista é comemorado neste mês e você conhece um pouco mais sobre essa área de atuação. E mais, OAB e ADPF firmam parceria para simpósio sobre combate à corrupção. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. No último dia 20 de junho, foi comemorado o Dia da Advocacia Trabalhista. A classe ajuda o trabalhador a garantir o cumprimento dos seus direitos estabelecidos na legislação brasileira. O programa OAB Nacional foi saber um pouco mais dessa profissão. Tilon é engenheiro. Por 5 anos, prestou serviços terceirizados a uma grande companhia de Brasília, mas com a crise no país, acabou demitido. O que não esperava é que seus direitos trabalhistas não fossem pagos. A empresa que regia o contrato, ela mandou todo mundo embora, né? E o que aconteceu? Ela não pagou os direitos trabalhistas, né? Ela pagou uma taxa lá que era recorrente às férias que eu tinha acumuladas e mais salário recorrente do último mês. E prometeu que iria estar pagando mais à frente, só que ela foi enrolando. Ela estava 2 anos sem pagar o FGTS e ela não liberou o seguro-desemprego. Depois de 1 ano sem receber nada, ele buscou uma solução definitiva. Um amigo, advogado trabalhista, foi quem ajudou o engenheiro a receber os direitos. Se eu não tivesse entrado, teria expirado os 2 anos e eu teria perdido os meus direitos. O trabalho de um advogado, né, ele é fundamental na nossa sociedade, porque realmente as pessoas elas não enxergam os direitos umas das outras. Em 1 mês, o advogado já conseguiu um alvará do juiz para liberar o seguro-desemprego na primeira audiência. Existem milhares de pessoas no Brasil que dependem da justiça trabalhista e da ajuda de um advogado especialista na área. E essa quantidade só aumenta. Dados do relatório Justiça em Números de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, apontam que a Justiça do Trabalho recebeu apenas em 2015 aproximadamente 4 milhões de processos, o que reforça o status do Brasil de país com o maior número de reclamações trabalhistas. Nos assuntos mais demandados, chama atenção a concentração das ações em temas recorrentes, como a rescisão do contrato de trabalho e remuneração, verbas indenizatórias e benefícios. E neste cenário, a advocacia trabalhista tem papel fundamental na defesa tanto de empregados como de empregadores. São eles que atuam nas relações de emprego na forma de CLT, a legislação trabalhista. A classe é tão importante que tem uma data para comemorar sua existência, o dia 20 de junho. E neste ano, na ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou seu compromisso em defender a classe. No site da entidade e nas redes sociais, os profissionais foram lembrados. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, declarou que é justamente em momentos de crise como o que enfrentamos que a confiança no trabalho qualificado de bons profissionais é ainda mais necessária para que a sociedade se sinta acolhida e defendida. A advocacia trabalhista é um exemplo claro do nobre, valoroso e dedicado mister exercido por abnegados defensores de direitos. É estimado que os advogados trabalhistas representem hoje 1/3 de toda a advocacia brasileira e, como todos os trabalhadores, a classe vem sendo ameaçada com a reforma trabalhista. A OAB defende que as reformas hoje em debate não signifiquem retrocessos e prejuízos irreparáveis à sociedade. Este projeto de lei da reforma trabalhista é um verdadeiro castigo, não só à sociedade brasileira, aos trabalhadores brasileiros, mas também à advocacia trabalhista, seja dos empresários, seja dos empregados. Um projeto de lei onde não mais o trabalhador poderá ir à Justiça do Trabalho
reclamar os seus direitos, ou seja, ferindo um artigo constitucional da Constituição da República de acesso à justiça. A fim de garantir que a advocacia encontre condições dignas para a defesa dos milhões de brasileiros e lutar contra essa situação, através da Comissão Nacional de Direito Sindical, a OAB realizou audiência com ministros do Tribunal Superior do Trabalho para debater o tema. Eles demonstraram inconstitucionalidades no projeto de lei. E essa mudança só virá com a força da união da advocacia do nosso país, da cidadania do nosso país e do advogado trabalhista. E infelizmente, se esse projeto de lei for aprovado, o que eu tenho a lhes dizer é que ali, no bojo desse projeto de lei, o principal objetivo é a obstaculização do acesso à justiça. Consequentemente, não se terá ações para entrar, consequentemente, não se terá direito aos trabalhadores, consequentemente, não teremos, não se terá trabalho, né, para os advogados trabalhistas, não terão ações para entrar, e também, por outro lado, os advogados de empresas não terão ações para defender. Então, acabaríamos aí, talvez, com 80% da advocacia trabalhista do nosso país. O Conselho Federal sediou o 23º encontro da Escola Nacional de Advocacia e Escolas Superiores de Advocacia. Representantes de todo o país se reuniram no evento. Os diretores da Escola Nacional de Advocacia, a ENA, e das Escolas Superiores de Advocacia, ESAS, se reuniram para debater as principais questões relacionadas à formação profissional da advocacia no país. O intuito destas reuniões contínuas é exatamente congraçar as ESAs e trazer para a próxima ENA para a discussão das ideias para o plano nacional. Isso tem funcionado muito bem em nossa gestão. Nós temos decidido, em consonância com tudo que temos hoje no Brasil, no que diz respeito à educação jurídica voltada à advocacia, e as ESAs têm absorvido muito bem essa verticalização. Um dos pontos discutidos no 23º Encontro Nacional da ENA e ESAs foi o Programa de Pós-Graduação de Advocacia Avançada, curso que será lançado dentro do bojo de 18 outros já oferecidos pela escola em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. É uma pós-graduação cujo escopo é preparar o advogado para a advocacia avançada. O que seria a advocacia avançada num primeiro plano? É preparar o advogado para a advocacia de vanguarda, a advocacia atual, a advocacia que o advogado possa vir aos tribunais superiores com segurança, defender melhor seus clientes e, com isso, trazer mais segurança jurídica à sociedade brasileira. O projeto do curso foi apresentado pela diretora-geral da ESA Piauí, Nayara de Moraes e Silva. Segundo a proposta, serão 12 disciplinas divididas em 4 eixos de conhecimento: fundamentos teóricos e políticos da advocacia e do poder judiciário, gestão jurídica, aprimoramento técnico-prático no primeiro grau e, por último, advocacia avançada nos tribunais superiores. O encontro proporciona o aperfeiçoamento das escolas e a coleta de sugestões, além da promoção da troca de experiências práticas de cada estado. Para se ter uma ideia, ao longo de 2016, cerca de 48 mil advogadas e advogados participaram dos cursos oferecidos pelas escolas em todo o Brasil. Mas ao longo deste 1 ano e 4 meses, nós evoluímos bastante. Vermos os números que nós temos hoje da ENA e das nossas escolas é algo que nos deixa absolutamente envaidecidos e, acima de tudo, com um sentimento de dever cumprido. No encontro, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Escola Nacional de Advocacia na atualização dos profissionais e na produção de conhecimento para a classe. Quero cumprimentá-los a todos, cumprimentar pelo trabalho que cada um de vocês tem feito exatamente nesta linha de sermos, através da nossa Escola Superior de Advocacia, o braço verdadeiro, cultural da nossa instituição, trabalhando com muito afinco para que os nossos colegas busquem atualização profissional dentro da nossa casa, dentro da UAB. Na reunião foram discutidas ainda a participação da ENA e das ESAs na 23ª Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo, além da construção do primeiro encontro internacional de escolas,
com a participação das escolas de advocacia do Mercosul. O intuito é absorver a experiência das escolas do Mercosul e, com isso, para que nós possamos alinhar a forma de agir das escolas e levar, obviamente, a advocacia brasileira e a advocacia do Mercosul aquilo que melhor extrairmos deste eventual evento. O segundo Colégio de Secretários Gerais do Sistema OAB reuniu em Brasília membros de todas as seccionais para debater assuntos ligados ao dia a dia da advocacia. Veja na matéria. O encontro serviu para trocar experiências, compartilhar soluções e problemas e observar as diferenças de cada seccional da Ordem. O secretário-geral do Conselho Federal, Felipe Sarmento, conduziu os trabalhos ao longo do dia. Demos continuidade às discussões sobre o processo judicial eletrônico, que é a unificação do processo judicial eletrônico no sistema OAB, a questão do diário eletrônico da OAB, como para fins de intimações, etc., a questões internas de administração de pessoal, de recursos humanos. O presidente da OAB Nacional ressaltou a importância do trabalho realizado pelos secretários-gerais da Ordem e que a unidade e apoio administrativo da OAB garantem que a entidade trabalhe com independência e autonomia. O Conselho Federal da OAB, a Diretoria Nacional da Ordem, tem a convicção do trabalho que tem sido feito nas seccionais. Exatamente por força deste trabalho, por força do entendimento e da nossa união, né, união de propósitos, união de entendimentos, a OAB tem efetivamente enfrentado todos esses temas, demonstrando acima de tudo a sua independência frente a qualquer questão partidária, ideológica. A ideia é que os encontros entre os secretários-gerais das seccionais da Ordem sejam constantes. Dessa forma, será possível aprimorar o funcionamento da OAB. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou no último dia 23 da posse do novo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Ele entra no lugar de Luiz Fernando Penteado. Além de Thompson, assumiram as vagas Maria de Fátima Freitas Labarrer como vice-presidente e Ricardo Teixeira do Vale Pereira como corregedor regional. Durante o discurso, Lamáquia destacou como importante o papel do TRF4 como corte revisional dos processos da Operação Lava Jato. Segundo ele, a justiça é o único antídoto capaz de acabar com a corrupção no país. A crise que envolve a política e o próprio presidente da República, objeto de um pedido de impeachment por parte da OAB, suscitou uma discussão lateral sobre a conveniência de se questionar o chefe do governo em meio a um quadro de recessão econômica. É uma tese sem lastro moral, de fundo meramente utilitário, que, levada ao extremo, revoga o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Usou-se de idêntica argumentação quando a Ordem dos Advogados do Brasil pediu também o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Nada de novo, pois a crise que já há alguns anos sacode o país, antes de ser política, econômica e social, e é isso tudo, no entanto, bem mais grave que isto, é moral. A profusão de agentes políticos envolvidos em ilícitos, como jamais se viu em qualquer tempo, distanciou a sociedade daqueles cuja missão institucional é representá-la. Quando isso acontece, tem-se a desordem. E o descrédito das instituições leva à anomia. E por essa via, a desobediência civil, ao caos. O Brasil só escapará desta tragédia que as pessoas sensatas têm o dever de evitar, se não descuidar do único antídoto capaz de debelá-la, a justiça, sem messianismos de qualquer espécie, respeitando princípios constitucionais muito caros para todos nós, como o devido processo legal, a ampla defesa e o direito ao contraditório, exercido, sim, na plenitude
pela advocacia em nome da cidadania. Sem isso, não haverá justiça, mas sim justiçamento. Lamáquia criticou a tentativa de dar cunho ideológico, partidário ou corporativo às investigações de corrupção e seus desdobramentos. Moral não tem ideologia, moral tem princípios. Justiça não é de direita nem de esquerda, simplesmente é nos termos da lei. Ela está ou não será justiça acima do conflito das partes, do duelo dos partidos e das ideias, exatamente por ter a missão de garanti-los mediante regras claras e universais. Ou as regras valem para todos ou não valem para ninguém. Como num jogo de futebol, o juiz não joga, garante o jogo. Se houver parcialidade, descumprimento das regras, o jogo é ilegítimo. Historicamente, a classe dirigente brasileira posturou privilégios inaceitáveis. Deu cabimento exatamente à sátira com que Milor Fernandes se referia ao artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, dizia ele, mas alguns são mais iguais. Essa distorção que formou uma cultura nefasta e que agora chega ao paroxismo está no cerne da atual crise brasileira. A população, padecendo os rigores de uma recessão sem precedentes, com 14 milhões de desempregados, projeta suas expectativas justamente na justiça. Não quer pagar uma conta que não é sua e nem tem a segurança de que, ainda que o faça, os sacrifícios que lhe pedem, a dívida será mesmo honrada. Os precedentes lhe dão razão. Só a justiça, a válvula de escape que nos resta, restabelecerá exatamente a ordem. Não importa, nestes termos, quais sejam os suspeitos, sobretudo se entre eles está o presidente da República. Quanto mais importantes os personagens, mais urgentes e indispensáveis se tornam os esclarecimentos, sob pena, aí sim, da ingovernabilidade. O presidente da Ordem finalizou seu discurso destacando a necessidade de afastar os acusados de corrupção para que o país volte a crescer na política e na economia. Supor que é possível reconstruir a economia sem sanear a política e sanear a política sem enquadrar os que nela delinquiram é não entender nada de política e nada de economia. Quem não perceber que um novo país está sendo forjado em bases morais mais sadias já está fora da realidade e perdeu a sintonia com a história. A OAB realiza nesta semana o seminário Sociedades de Advogados. O evento, organizado pela Comissão Nacional de Sociedades de Advogados, reúne renomados juristas em um encontro interativo e gratuito. Em 4 painéis, o seminário debate a reforma tributária e os impactos nas sociedades de advogados, os avanços normativos, as relações societárias e profissionais, além da competência fiscalizadora da OAB nas relações societárias. A OAB firmou parceria com a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, para a realização de um simpósio que vai discutir o combate à corrupção. O evento vai acontecer em outubro. O acordo foi firmado em encontro entre o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, e o presidente da DPF, Carlos Eduardo Miguel Sobral. No encontro, eles debateram ainda o cenário político brasileiro e discutiram o fortalecimento das instituições e de soluções para o país. A Ordem ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, questionando a regra que determina que nos julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o voto do presidente prevalece nos casos de empate.
Chamado de voto de qualidade, a regra se aplica em julgamentos realizados nas turmas ordinárias e na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Para a ordem, como o posto de presidente é sempre ocupado por um representante da Fazenda Nacional, a regra do voto de qualidade desfavorece o contribuinte nos casos de empate. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos online para o mês de julho. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, em parceria com a ENA, e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a aula. Os cursos são Atualização em Direito Processual Civil, Recursos no Novo CPC, Direito Médico e da Saúde, Bioética e Biodireito. Os professores, datas e valores você encontra no site da ENA. O jornal Zero Hora publicou no último dia 22 artigo do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, sobre o pedido de impeachment feito pela entidade contra o presidente Michel Temer e as semelhanças dele com o da ex-presidente Dilma Rousseff. No texto, Lamáquia afirma que os dois casos apresentam inúmeras semelhanças, como requerimento feito ao STF para levantamento do sigilo das ações em curso, a consulta de seccionais e conselheiros federais em relação ao pedido de impeachment, inclusive com o número de votos parecidos, e a abertura de espaço para a declaração dos defensores dos presidentes. Cláudio Lamáquia cobra da Câmara dos Deputados e de seu presidente Rodrigo Maia urgência na análise do pedido e comportamento à altura da situação dramática vivida no país. O Conselho Federal e a Comissão Nacional da Mulher Advogada querem saber qual o perfil dessas profissionais no Brasil. É o Censo da Mulher Advogada. A pesquisa visa cumprir as diretrizes do Plano Nacional da Mulher Advogada, criado em 2015. O censo traz perguntas sobre raça, faixa etária, renda e participação na vida econômica familiar, além de área de atuação e questões de discriminação e violação de prerrogativas. É bem rápido e fácil responder. Então, mulher advogada, acesse as redes sociais da Ordem para ter acesso às perguntas e ajude a OAB a saber como são suas profissionais. O presidente da OAB Nacional discursou na abertura do 3º Colégio de Presidentes de Subseções em Gramado, Rio Grande do Sul. No evento, que reuniu centenas de pessoas, ao falar sobre a busca por uma justiça melhor e maior, ele afirmou que é preciso passar o Brasil a limpo, já que a moral não tem lado nem ideologia, e sim princípios. Durante o colégio, ele recebeu o prêmio Mérito 85 anos da OAB do Estado. Lamáquia destacou a necessidade de uma advocacia unida na luta pelas prerrogativas da classe e reafirmou a importância da advocacia para a manutenção da liberdade, da democracia e da cidadania. A OAB não tem se calado quando há um desrespeito que seja a um advogado, dizendo exatamente qual é o papel do advogado, que fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. A Ordem não tem calado, não! Os preparativos para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia estão a todo vapor. O maior evento jurídico da América Latina vai reunir pessoas de todo o mundo, com espaço para debates, lançamento de livros, shows e feiras. Mais de 20 mil pessoas são esperadas na próxima Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A 23ª edição do encontro tem como público-alvo advogados, estudantes, estagiários, operadores do direito e representantes dos 3 poderes. Os preparativos para a conferência já estão acontecendo. Estão previstos para os 4 dias de novembro a realização de feiras, debates, shows e lançamentos de livros. E para participar de tudo isso, é bom ficar atento às datas. As inscrições já podem ser feitas. No site da conferência tem um espaço reservado para isso. Elas podem ser individuais ou em grupos e dá direito a todos os dias de evento, show de abertura e material de apoio. Um espaço de mais de 9 mil metros quadrados está reservado para a feira de exposições, com capacidade prevista para 258 estandes. Os ambientes já estão à venda na página do encontro, na internet.
A conferência também vai ter um espaço em que os advogados vão poder debater e expor temas independentes, mas complementares ao tema central da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Na Tribuna Livre, os trabalhos apresentados que forem admitidos e votados vão entrar para os anais da conferência. E para incentivar e facilitar a participação de todos, o Conselho firmou parceria com uma empresa especializada em viagens e hospedagens, com preços diferenciados e facilidades aos inscritos. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece entre os dias 27 e 30 de novembro, no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São Paulo. As informações estão no site conferencia.oab.org.br. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!